cara, quando tá no buraco, ele precisa de uma mãozinha pra sair do buraco. E aí ele sai do buraco e ele começa a construir. Só que uma palavra tira você do buraco. Uma frasezinha de motivação tira você do buraco. Agora, se manter fora do buraco, sozinho é impossível. Então, por isso que muita gente tem virada de chave, putz, e cai de novo. Uma frasezinha de motivação no Instagram, rola bem. Sim. Você, caraca, é isso, preciso. Enche o peito e vai. Primeira respirada. Exatamente, Acabou. só que o primeiro vento que bater, você balançar, você cai de novo. Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um episódio. Marcão, que episódio que é que eu tô perdido? Acho que a gente já gravou uns 72, é isso? Deve estar perto do 100 aí. Então beleza. Eu não sei como é que fala, centésimo, né? Centésimo. Seguinte, galera, não importa qual é o episódio, o que importa é que assim, eu tô com uma pessoa aqui comigo que é uma das pessoas responsáveis por eu estar realizando muito dos sonhos que eu sempre vi, na verdade, esse sonho, eu sempre almejei, eu sempre quis, mas existe uma importância de você conseguir ver que você precisa de pessoas para poder alcançar o que você quer. E essa pessoa, ela tava no meu evento, o meu primeiro evento aqui em Alphaville, primeiro evento que, tipo, cara, a gente vai contar um pouquinho antes, mas Thiago, de coração, irmão, seja muito bem-vindo, obrigado aí. Thiago hoje, meu sócio. É isso, parceiro de... Cara, isso aqui vai ser loucura. O Pensei episódio que de hoje isso vai nunca ser ia acontecer, cara. Episódio de hoje vai ser loucura, cara. Vai. Obrigado por ter aceitado de coração. isso, Sei que você tem uma agenda aí corrida, mas a ideia hoje é a gente conseguir mostrar para as pessoas o quão importante é você conseguir aceitar. Primeiro, o quão importante é você estar num ambiente favorável para o que você quer. E em segundo ponto, a gente conseguir entender o quão importante é você aceitar a ajuda do próximo. Sim. Tá? É muito normal a gente pedir ajuda e a gente tomar um não, a gente não ser atendido e isso frustrar um pouco a gente. Só que foi isso que eu comecei a olhar para um outro lado. Eu comecei a olhar para um lado de tipo... Beleza, tomei um não aqui, mas o sim tá um pouquinho mais perto. Sim. E isso foi o que aconteceu, cara. Eu acho isso muito interessante. Eu vou começar com a pancada. Olha aí, se você, galera, se você não tá anotando, começa a anotar, porque eu acredito que vai fazer muito sentido esse podcast. Isso que você falou, eu consigo traduzir numa frase que é mais ou menos assim: os lugares que você frequenta, as pessoas que você se conecta, determina diretamente onde você vai chegar. Nossa, e aí isso é muito louco, porque eu nunca imaginei ir para aquele evento. Não fazia tanto sentido pra mim a primeiro momento. Vamos contar um pouquinho disso, cara? Bora. Então vai, canta a bola, isso que eu ia falar. Antes de você contar quem é Thiago, de onde ele vem, como ele vive, o que ele faz... O que ele come, como se reproduz. Eu vou falar pra vocês o que aconteceu. É assim, em agosto do ano passado, eu tava no evento do Joel J. E no evento do Joel, acho que a galera que já sabe, eu falei em outros podcasts que eu gravei, caiu uma ficha pra mim, de que o esporte, ele tava ficando pequeno e eu tinha que tomar algumas decisões na minha vida. A decisão que eu tomei no dia do evento, no segundo dia do evento, foi que eu ia deixar o meu esporte de lado, ia deixar o esporte de lado por um tempo, e ia focar somente nos meus negócios. Ali foi a decisão que eu tomei. Só que eu não sabia que quando você tomava uma decisão de coração, sabe, que vinha de dentro mesmo, que isso tomava uma proporção absurda. Porque eu tomei essa decisão, deu um mês, eu fui convidado para o meu primeiro evento em Alphaville. Uau. E aí caiu uma ficha de tipo assim, cara, primeiro evento, palestrando, Alphaville. Eu tava no palco junto com o Jordão. O Ricardo Jordão, eu lembro, ele cara tava bravo nas vendas. Cara, ele tava antes de mim no palco e eu pensei, falei, cara, acabou, né? Meu primeiro evento, o Jordão, dinamite pura no palco. Eu falei, mano, me lascou, acabou. Como é que eu vou pro meu primeiro evento e o cara... Aí, naquele momento, eu lembrei de uma frase que um treinador meu me falou, que ele falou, se os seus adversários são grandes, ele falou no dia do campeonato do Mr. Olímpia. Galera, eu vou interromper. Por favor. Olha a mesa, quase que a mesa virou quando a gente colocou essas medalhas aqui. Ficou pesado. Agora pode. No dia do Mr. Olímpia, o meu treinador na época, Renato Cariani, falou uma frase pra mim. Ele falou assim, pô, Nascimento, é o seguinte, se os seus adversários são grandes, é porque você também se tornou grande. Uau. Quando eu ouvi essa frase, na hora, eu lembrei disso, olhei pro Jordão e falei, cara, ele não é meu adversário, mas eu coloquei ele como um adversário. E eu falei, cara, eu sou grande. Acabou. Ali caiu uma ficha absurda, eu falei, meu palco é meu, acabou. Eu subi, palestrei, 2 minutos de palestra, a galera tava de pé me aplaudindo. Foi uma cena que eu não vou esquecer. Tinha gente chorando, tinha gente chorando naquele dia. E depois da palestra...
a galera toda vindo falar comigo, pô, quem é você? O que você faz? Que energia, que brilho no olho. E você foi uma dessas pessoas. Naquele dia você falou uma coisa pra mim assim, e eu te contei até nesse podcast aqui. É verdade. Você me falou, Nascimento, a sua mensagem é muito grande pra ficar apenas no Instagram. Vamos fazer chegar em mais pessoas? E ali eu falei, pô, é isso que eu queria. E eu topei e tudo isso aconteceu. Agora, o que tudo aconteceu, eu vou deixar pra você contar o que você viu, o que aconteceu, por que eu tô aqui, o que você viu em mim, o que é bacana disso pra galera entender a importância de ter alguém te olhando. Sempre vai ter alguém te olhando, mas você tem que estar pronto pra isso. Cara, pô, primeiramente, gratidão pelo Que convite. isso. Poxa, gostaria de ter vindo antes. A gente não marcou. rolou, mas... Cara, 6 meses a gente. Vamos fazer. Correria. E essa correria toda, mas gratidão por ter mantido o convite, por Não, ter. não tem como, eu vou honrar você pro resto da minha vida, Por irmão. ter me dado essa oportunidade de estar aqui com você, porque eu acredito que eu aprendo muito com você, já te falei isso. Obrigado. Sempre que a gente tá perto, sempre que a gente tá junto, são coisas que você consegue entregar pra mim que, poxa, eu digo, é isso, cara. Putz, tá resolvido. Esse é o ponto. Então, muito obrigado, né? Tamo junto. Gratidão, né, a todos vocês, Marcão, gratidão a tamo você. Aqui a gente tem hoje aqui o cara bonito, o Gucci, tá aqui com a gente hoje. O Marcão também, né? Marcão Marca tá não. nessa aqui. Marcão é que deixa a gente bonito quando vocês olharem aí na câmera. Eu tava olhando aqui agora há pouco, até fui olhar, mas é que eu te saí da TV. Obrigado, mano. Eu fico bem demais aqui. Cara, eu fiquei mais forte, então. Não, esse é o eu peso, não gosto de ficar isso- me exibindo, mas Não, é isso, né? Esse é o ambiente, pô. Ambiente de performance. Gente, muito obrigado, gratidão aí toda a audiência, a todos que tem se deixado ser transformado por esse cara incrível, Tamo sabe? Eu tenho aprendido muito, tenho certeza que todos vocês também. E eu vou me apresentar aqui rapidinho, Isso. o Thiago Coelho aqui, para quem não conhece, para quem conhece, muito bom estar aqui com vocês. Eu sou diretamente focado em transformar a vida das pessoas. Hoje o core business de vida que eu carrego é dar sentido à vida das pessoas. Mas eu tenho um negócio que me potencializa, que me ajuda a fazer isso de uma forma mais excelente. Eu sou fundador da Expert Holding, que é uma empresa que é um ecossistema, na verdade, não é nenhuma empresa, é um ecossistema que tem transformado, né, acelerado e potencializado pessoas, negócios, ministérios, instituições, enfim. A gente faz com que a pessoa realmente alcance o resultado dela. Arrasta pra cima, brincadeira, gente. Só tô falando um pouquinho pra vocês entenderem. Mas eu sou treinador comportamental, né? Eu vivi disso, eu nasci no mercado de treinamentos, dando palestra, fazendo eventos. E aí, em determinado momento, eu comecei a trazer pessoas que eram do mesmo nicho para trabalhar comigo, fui incubando essas pessoas, enfim. E aí a empresa cresceu, as coisas começaram a acontecer. Sim. E hoje a gente tá nisso. Você tem uma passagem nos Estados Unidos, né? Tenho. Como é que foi pra você? Pô. Não, surreal. Olha só, é muito louco porque eu durante muito tempo trabalhei com transformação de pessoas através de treinamentos e durante muitos anos eu tive que abdicar de algumas coisas importantes para mim. Então, você já ouviu um pouco da minha Isso que eu ia falar, a história. gente conversou já sobre isso até porque... Você já viu minha filha falando, uma das minhas filhas falando sobre isso. E isso é engraçado pra mim, não é nem engraçado, é porque pra mim, quando você fala dessa questão de abrir mão, eu tenho um problema nessa questão de ficar abrindo mão, principalmente quando se trata do tempo de qualidade com meu filho. Que a gente já conversou sobre isso, que teve um aniversário que eu tive que passar longe dele, enfim, e nunca tinha acontecido isso comigo. E eu acredito que isso é de uma força absurda, irmão. Sim. De verdade. Você conseguir ter essa, entre aspas, frieza de você e ter o cálculo de, pô, aqui vale a pena, deixa eu investir aqui, eu vou, agora deixa um tempinho. Não vale, irmão. Nada vale. Sabe, eu vou dizer uma coisa pra você. Pra todos vocês que estão aqui nos ouvindo, eu vou dizer uma coisa que nada paga o teu insucesso familiar. Cara, não tem grana, não tem sucesso pessoal, não tem pódio, não tem ali primeiro lugar que pague teu insucesso na tua família, você como pai, como marido, como filho, enfim. Eu perdi a infância e adolescência da minha filha mais velha. Você já ouviu a história dela? Sim. Pô, meu pai me trocou pelo trabalho. Na lata. Então hoje, pô, tá pra casar, vai casar aí daqui a pouquinho. Você quer falar disso? Vai ter, não, deixa pra lá. Aí não tem performance nisso, não. E aí, a minha filha do meio perdia toda a infância dela. E quando a minha mais nova nasceu, a minha esposa e eu, nós tomamos ali uma decisão de
passar um tempo fora. Então, eu me desliguei de algumas empresas, de alguns negócios, fomos embora para os Estados Unidos e eu aprendi a ser pai de uma criança lá. Reconectei um pouco mais com as minhas filhas mais velhas, mas, cara, foi surreal. Foi surreal. Para mim foi algo novo, mas ao mesmo tempo eu acabei reciclando muito do que era meu, já do que era velho, digamos assim. Porque já estava instalado. Estava instalado, porque eu sou reeducador alimentar, você sabe, sou educador físico, formado lá fora, e eu nunca exerci diretamente. Então eu cliniquei um tempo, né, sendo ali reeducador alimentar. Quando eu fiz a formação como educador físico, eu fiz uma antes, que era consultor fitness. Eu atendi aqui no Brasil times, algumas pessoas, e foi muito legal, mas eu vi que não era esse meu jogo. Sim, você não Só que pra quando eu cheguei nos Estados Unidos, né, a ideia era ficar mais tranquilo, mais curtindo um pouco tudo que a gente tinha construído e o que eu já tinha investido aproveitar, de tempo. Aproveitar um pouco, né? Curtir um pouquinho. E aí lá, cara, eu comecei a atender algumas pessoas como coach, como treinador, personal trainer. E, cara, foi muito legal, assim, no começo. Depois eu fiquei, né, meio de saco cheio, né? Isso que eu ia falar, mas eu não sabia disso aí, não. Eu não sabia. Isso aí pra mim é novo. Atendi uma E galera como é que legal. você fazia lá? A galera, tipo, era atleta, não era? Nada. Era o pessoal do meio? Era alguém que tava querendo mudar de vida? Mais ciclo social mesmo. Sim. Então, começava a treinar com a galera. Pô, vamos treinar junto e tal. E, pô, cara, você entende um pouco. Eu falava, pô, de alimentação, ajudava o cara com a alimentação. Cara, não faz esse treino não. Tenta trabalhar assim, tenta trabalhar cadeias específicas aqui de musculatura e papapá. E o cara, pô, você entende? Pô, entendo. A galera eu sou lá fora formado. aceita melhor isso aí? Cara, aceita bem, principalmente porque as academias nos Estados Unidos são muito baratas. Ah, é? São qualidade altíssima, mas não tem são baratas porque não tem professor. Ah, tá. Então você, porque ela não precisa. Não precisa. É verdade. Pra você ter um cara pra trabalhar ali o teu corpo, te dar uma atenção, você tem que pagar. Então, pô, os caras treinam super errado. Você vê, tem até os memes. Sim, os memes zoando, trepando em cima do aparelho, fazendo perna no aparelho de braço. É por causa disso? É por causa disso. E aí lá, então, pô, vamos treinar junto. O ciclo social, a gente acaba treinando 3, 4. E o cara, pô, irmão, quanto você cobra pra treinar comigo, pra me dar essas dicas? E aí eu vi um businessinho ali pra tirar uma grana. Dinheiro. Eu vou treinar de qualquer jeito, vou te ajudar de qualquer jeito. Por que não ganhar por isso? Sim. E foi quando eu voltei. Fiquei ali, sei lá, bem uns 3, 4 meses ali direto. Fiz um know-how legal dentro desse formato aí. Foi super bacana. E aí, olha, é tão interessante. Eu vou pular um pouco da história. E eu cheguei a trabalhar, já aí quando eu foquei numa outra parte, uma outra área lá, que quando eu conheci o digital. Eu trabalhei na escola na qual eu fiz a minha formação e coloquei ela no digital. E fiz alguns eventos com ela. E um dos grandes eventos que eu fiz lá foi com o Fernando Sardinha. Você falou dele, do Coach Rubens, essa galera... conectamos com o Coach Rubens, com a Dora Rodrigues, que se formou na escola, inclusive. O Coach Rubens Cara, e a gente fez lá um grande evento, tem fotos e tal, depois a gente... Vamos colocar lá na edição, a gente põe as fotos. Põe aí depois. E aí, cara, foi super legal. Então, foi uma experiência que eu tive, baseado em algo que eu tinha feito há anos atrás, que eu achei que eu nunca ia utilizar, e utilizei. E aí então pega essa, é o seguinte, em relação à performance lá, trazendo pra cá pro Brasil, o que você mais aprendeu, cara? Que você falou, na boa, nos Estados Unidos a galera faz assim, no Brasil eles não fazem. Como é que eu posso replicar isso lá no Brasil pra galera conseguir ter performance? Conseguir, tipo, trabalhar bem, viver bem? Como é que você... Qual foi o maior insight que você teve lá? Pergunta surreal. Olha só, o que eu entendi, cara? Eu gosto muito da Bíblia, sabe disso, né? Eu tenho uma formação em teologia e eu aprendi algumas coisas na Bíblia, principalmente captar uma mensagem reta, direcionada e com clareza como eu podia colocar na prática isso. E a Bíblia tem uma parte lá, uma passagem que diz que o seu sim tem que ser sim e o seu não tem que ser não. Quer dizer o quê? Que você tem que ser firme e fiel no teu discurso. Sim. E o americano é isso. Então, o americano, ele fala pra você, cara, amanhã às 6 da manhã eu tô na academia com você. Irmão, amanhã às 6 da manhã ele tá na academia com você. Caraca. Não importa como ele esteja, não importa se ele dormiu, se ele não dormiu, se ele brigou com a esposa, se ele foi preso na madrugada, não importa. Cara, ele é comprometido. Então, eu entendi que, assim como a Bíblia diz, o americano tem um senso de justiça e de comprometimento com a fala dele, né? O caráter ali dizendo da palavra... Ele é fiel a isso. Então, o americano performa muito quando ele quer, porque a palavra dele vale muito também. Puta, que legal. Entendeu? Isso. Então, a performance de alguns americanos em relação à saúde, eu entendi que está contextualizada através daquilo que ele fala pro outro. Nossa. Loucura, né?
E eu achando que era só por um contexto da construção do país e a forma que... Não, Isso reflete, né? cultural, mas não... Isso é Então, cultural, reflete. mas a questão é, por exemplo, isso sempre foi colocado para eles. É por isso que eles agem dessa forma. E eles se dão oportunidade de experimentar. Tem uma frase que eu digo muito, que é mais ou menos assim: experimentar é muito melhor do que ouvir falar. Então, eles se dão a oportunidade de experimentar. Sim. Em vez de ficar ouvindo de você, pô, é legal, tem uma saúde boa. Dá uma chance. Pô, é bacana ele dá treinar. uma chance pra sentir aquilo. Exato, eles experimentam. E a partir do momento que eles se comprometeu com você, brother, esquece. E você trouxe isso pra cá. Trouxe pra cá. E assim, hoje, cara, eu odeio acordar cedo, irmão. Você me conhece, eu odeio acordar cedo. Acordar cedo não é responde legal. o WhatsApp também. Não respondo, eu sou o cara do digital que sou analógico. Isso que eu ia falar, você é analógico. Eu gosto aqui, ó, do tete a tete, do X1. Você é tipo o 3G da era passada. Mano. Atrasa pra responder, de vez em quando cai 2G, o sinal. não é nem 3G, 2G. Puta, é verdade, 2G. 2G. HSDPA, eu era de telefonia, sabe, né? Nossa. HSDPA. Era o saindo do 2G, o primeiro de todos, o HSDPA. Não. E o que eu entendi, cara, nesse formato? Eu odeio acordar cedo, só que eu entendi que pra eu poder dizer pras pessoas, de fato, como, quando, por quê e pra quê elas deveriam mudar e tomar algumas decisões na vida, eu precisei me tornar alguém disciplinado. Performance. Simples assim. Então, por exemplo, fazem aproximadamente 4 anos que eu acordo praticamente todos os dias às 6h35 da manhã. Independente. Eu tava falando isso agora com o Rodrigo. Dependente. Aí ele falou, mas e o final de semana? Eu falei, seu corpo nem sabe que é sexta-feira. O que você... Não. Tá errado. Todos os dias. Então, o que acontece? Eu tenho meio que um ritual ali. Comecei nos Estados Unidos, inclusive, que era acordar, levar... Fala pra mim desse ritual, porque se a gente fala de performance aqui, eu acredito fielmente que pra ter performance você precisa ter rotina. Sim. E pra você ter rotina, você precisa ter esses rituais seus aí, que todo mundo, cada um tem o seu, né? Por exemplo, o meu de manhã... Todo mundo sabe, e a galera que me manda mensagem, eu não respondo antes das 9 da manhã. Quer ver uma Porque parada? a hora que eu acordo, eu tenho esse tempo pra ficar comigo, cara. Quanto tempo você demorou pra criar essa rotina? No... Tempão, né? E aí você foi fazendo. Sim, sempre teste. Você eu vou falar uma parada aqui, ó. Se você não entende isso, você nunca mais você nunca vai conseguir chegar no que esse cara conseguiu. É o seguinte, é impossível você ser bom naquilo que você faz pouco. Isso. Então você só cria uma rotina, você só leva essa transformação à medida de que você repete continuamente aquilo que você odeia fazer. Postei ontem nos meus stories. O talento serve só pra começar. O que vai deixar você consistente é treino. É isso. É o treino. E treino é o tempo todo, cara. É todo dia, é toda hora, você repensar, e você fazer. É meio loucura. Antes de falar da rotina, quer ver uma parada que eu aprendi nos Estados Unidos, que tem muito a ver com performance? A gente fala muito, mas não sabe o que significa na real. Treino é treino, jogo é jogo. É isso. O que eu aprendi lá? Eu fui uma vez assistir um jogo da escola da minha filha. Ela estudava na Celebration High School. Vizinho do Silvio Santos, Bonito. né? Imagina. Bonito. E aí a gente foi ver um jogo de futebol da molecada lá, né? O futebol americano, que lá não é futebol americano, lá é futebol. Ela é futebol. E aí, o que acontece? Fomos assistir e eu ouvi, meu inglês é péssimo, mas não vou humilhar as pessoas aí, não. Mas eu ouvi Solta uma palavrinha em inglês. o cara falando que train is training. Ouviu ou não? Pegou? A Isa vai estar cheia de orgulho. Eu vou mandar. Hi, teacher! Dá um alô aqui. Isabelle Pires, nossa professora de inglês, tá? Arrasta pra cima, vai no Instagram. Isa vai ficar muito emocionada com esse episódio. E manda de fato a comissão, né? Você ia falar, mas, pô, a Isa manda bem demais. Não, ela arregaça. E eu entendi, eu vi ele falando, galera, hoje não é mais treino. Hoje a gente não tá treinando. Nós estamos jogando, nós não estamos mais treinando, nós estamos jogando. E eu entendi, cara, eu sempre falei isso, que treino é treino, jogo é jogo, mas eu não entendia isso. Por que ele falou isso? Porque a galera tava num ritmo de, pô, vamos se divertir. E não tem lá não tem diversão, brother. Lá, hora de se divertir é a hora do treino, vamos tirar um momento de descontração. Ele falou, ei, agora não é treino, agora é jogo. Então eu trouxe de lá pra cá. E quando lá eu comecei, vou falar da rotina agora, eu comecei mais ou menos assim, eu fui embora e, cara, chegou um tempo que eu comecei a entrar num processo depressivo, né? Digamos assim, que num processo realmente de depressão, não tinha mais um tesão de sair, eu não ia pro parque, minhas filhas iam no parque, iam tal, em vários lugares, eu não queria ir mais, não tinha mais esse desejo. E eu entendi, cara, Qual o motivo, irmão?
Eu aprendi no decorrer da minha jornada algo que Deus trouxe pra mim, né, dentro desse momento, que uma vida sem sentido não vale a pena ser vivida. Então, por que eu tô te perguntando? Pode Porque falar. muito se fala sobre depressão, muito se fala sobre ansiedade, mas ninguém fala da causa e de como se sai. Todo mundo vem com coisas, fórmulas e tudo mais, mas o melhor pra mim é poder falar com alguém que hoje eu converso, sei que passou por isso e que né, se sobressaiu ali de uma forma absurda. Cara, é muito e simples. que a pessoa consiga tirar um insight que seja disso. Se você que tá sofrendo de depressão, eu vou te dar um insight aqui, eu vou te entregar algo que eu tenho certeza que se você pegar a fundo isso, você vai sair do jogo. Por que as pessoas caem em depressão? Porque elas perdem o sentido da vida. Uma vida sem sentido não vale a pena ser vivida. Cara, tenha um para quê. Cara, eu quero chegar naquele final. Se você tem isso na tua mente, claro, onde você quer chegar, como você quer chegar, por quê e por quem você quer chegar, você tem uma vida com sentido. Sim. Cara, dificilmente, pode acontecer, mas dificilmente você vai ter depressão. Simples assim. Acho que pode acontecer caso isso não seja verdadeiro. Se você tá fazendo por algo ou alguém. Sim. Certo? Então, por exemplo, se a gente fala que depressão é excesso de passado. Por que eu vou pra trás? Porque o hoje é ruim. Sim. Meu hoje é uma merda, então eu fico olhando pra trás. Então, é ansiedade, excesso de futuro. Meu hoje é uma merda, eu quero olhar pra frente, que talvez lá vai ser melhor. Então, eu perco o time da vida. E não tá presente. E não tô presente. Quando eu não tô presente, é porque o meu hoje não tem sentido. E aí eu caio numa depressão, que aí eu começo a olhar pra trás. Sim. Legal. Então, acredito que vocês captaram aí. Entendi que minha vida perdeu sentido. Estou em depressão, caí em depressão, estou em processo depressivo. Thiago, como é que eu saio disso? Primeira coisa, ter clareza, o porquê e o pra quê você está nessa terra. Quando você consegue entender isso, você começa a buscar em você passos que você pode dar para chegar mais perto disso. E cada um desses passos te traz uma energia positiva, que faz como você começar a enxergar o teu valor e o valor daquilo que você está fazendo. Caraca. Então, quando eu saio da depressão, quando eu entendo que o meu hoje, que a minha vida hoje, com o que eu tenho hoje, é algo bom, sou grato por isso, isso começa a fazer sentido pra mim. Cara, foi simples assim, eu não fiz tratamento, não passei em psicólogo, e foi assim que eu entendi que minha vida, sim, tinha sentido. E hoje, por isso que eu falei no começo, cara, o core business da minha vida é dar sentido à vida das pessoas. Pô, ó, sabe o que é legal pra mim? Primeiro, ver que você conseguiu sair de uma depressão sem... Não é que isso é legal, tá, galera? Tipo, meu, você... Procura um profissional. Procura um profissional. Brunão, vai. procura o Brunão. Procura o Bruno Vieira, parceiraço meu, psicólogo meu, me ajuda muito. É muito bom. E durante muito tempo eu não tive isso, porque eu achava que psicólogo era uma parada meio pra louco. Né? Falava, pô, não, tem um episódio aqui, depois vai no episódio... Frescura. Era frescura, pra mim era frescura. Não, eu sou forte, eu aguento essa paulada. E não é, na real não é. E poucas pessoas conseguem sair disso. Por exemplo, eu tive um início de depressão também, quando a minha mãe faleceu. Eu só não caí de fato na depressão porque eu fazia uma coisa todos os dias. Treinava. É isso. Era cuidar de mim. Então eu acordava, fazia sentido. Eu ia pra lá, eu voltava do treino e eu voltava pra casa. Eu chegava a treinar 3 vezes no dia só pra poder estar na academia fazendo o que pra estar lá. E falei, meu, é o seguinte, eu tô aqui, eu tô bem, tá legal. Aí eu voltava pra casa, baixava a energia, eu sentia que tava baixando, voltava pra academia. Eu fiz isso sozinho. Então, galera, não faça sozinho, procura alguém. Profissional. Mas é legal ver você que você conseguiu sair, ver que teve um ensinamento. Sim. Desse ensinamento. E foi aí, vou aproveitar para dar, antes de você fazer a pergunta, eu vou trazer o gancho da rotina. Por quê? Da performance da minha rotina. Por que eu acordo cedo mesmo sem gostar? Show. E eu decidi, falei, cara, eu tô aqui, eu tenho tempo de qualidade com minhas filhas. Então, por exemplo, eu acordava meio-dia, 1h da tarde. A minha pequenininha, que ela fazia, acordava esse horário comigo. Então, eu tava trazendo um malefício pra saúde dela porque a minha vida tava uma merda. Você tava dando um exemplo E aí eu ruim. Acordava, ia com ela brincar, ia fazer piquenique. Pô, legal, tinha um tempo de qualidade. Mas, ao mesmo tempo, eu perdia, eu ainda tava perdendo tempo de qualidade com as outras. Não tinha nenhuma visão, nenhuma conexão. E aí, qual que foi a parada legal? Que eu comecei a acordar de manhã, e aí eu levava eu dava uma pedaladinha, não tinha nem bike, eu usava a bike da Letícia, que ela ia pra escola, na verdade, com essa bike. Então eu acordava de manhã... imaginar você em cima da uma bikezinha, aro 24, brother, aro 24. As pernonas pra fora. E aí eu ia, dava uma pedaladinha, né, 4, 5 quilômetros ali... Voltava, já tava na hora da Júlia acordar. A Júlia descia, vocês trocavam lá no quarto, descia e a gente saía. Eu levava ela pra pegar o ônibus, levava de carro, que era pertinho ali, mas, pô, era uma caminhada e a gente brasileiro vem com aquele, putz, é perigoso, etc. Enfim, sim. Depois eu vi que não, mas eu fazia mesmo assim. Levava ela pra pegar o ônibus, voltava pra casa. Isso 7 da manhã. Então acordava às 6 e pouquinho, dava uns 15 minutos ali pra dar um gás, pra acordar, pegava ela, levava pra pegar o ônibus, voltava. A Letícia acordava às 8,
porque ela entrava às 9. Então eu acordava às 8, se trocava, tal. O que que eu fazia? Ou levava ela de carro, ou dava uma acompanhada nela até uma parte ali. Então isso fez eu acordar cedo, ter uma motivação a mais pra estar ali, fazer alguma coisa com as minhas Você filhas. tinha um gatilho ali. E aí eu já comecei aí depois veio o trabalho, eu ia treinar, etc e tal. Depois veio o trabalho lá com a escola, enfim, e as coisas começaram a mudar. Mas nesse formato eu criei a minha rotina. E hoje eu tenho esse... não é rotina que eu falei uma outra coisa. Ai, eu tenho meu ritual. E esse é meu ritual. Então, a partir daí, então vai pra 5 anos já, cara. 2020 eu voltei. 2020 eu voltei, então em 2022. Então foi 2019. 19, 20, 21, 22. 4 anos. Então tem 4 anos que eu acordo todos os dias, 6h35 da manhã. E aí eu acordo hoje, tomo banho, levo as crianças pro colégio, vou pra academia, treinar e depois eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Sinto assim, cara. Mas então, você inseriu esse ritual porque você tinha um gatilho, né? Sim. Pô, que de dor. De dor. Pô, bacana. Voltando pra questão da depressão, qual foi o maior ensinamento que você tirou dela e que você traz pra sua vida até hoje? Que você fala, meu, na boa, isso aqui, a depressão por si só me ensinou isso aqui. Tem uma vida com sentido. Simples. Tudo que você coloca pra fazer tem que fazer sentido. Tem que estar dentro do que você... Tanto que eu tenho até um jargão, um marco, uma frase de efeito, sei lá, que faz sentido pra você? Eu sempre pergunto pras pessoas, cara, é verdade. Faz sentido pra você? Marco, faz sentido pra você? Então, assim, faz sentido pra você? Ele vai ver bastante ainda. Vai ver. O Guti vai ver bastante. Faz sentido pra você? E aí, a pergunta... Por que eu faço a pergunta? Cara... Vamos gravar um podcast. Pô, legal, vamos. Pô, o que você quer que eu falo? Não sei que. Eu vou falar isso. Faz sentido? Por quê? Precisa fazer sentido pra você, não é pra mim. Sim. Porque eu sei o que me dá sentido. E aí eu começo a trabalhar o sentido da tua vida. Por isso que eu tô sempre perguntando se faz sentido. Porque eu começo a captar gatilhos pra entender o que faz ou não sentido pra você. Tá, e agora eu vou falar porque, na real, você viu isso em mim. Sim, com certeza. Quando a gente se falou lá a primeira vez, e você falou pra mim o que você falou com relação ao que eu tinha pra entregar como mensagem, eu confesso que não é que eu estava, porque na verdade estava tendo uma mudança muito grande na minha vida. Cara, atleta 7 anos, do nada eu decido que eu vou largar o esporte para voltar a focar somente no meu trabalho, nas minhas coisas, sendo que eu sempre acreditei que eu ia... Não que eu não viva do esporte, eu vivo dele porque eu construí isso. Claro. Mas eu achei que eu ia continuar competindo porque eu tava com essa visão um pouco fechada. E eu vivi um pouco daquela síndrome do impostor. Eu só me via no palco. Eu só me via competindo. Eu só me via trazendo a medalha com o troféu. Eu só me via dessa forma. Quando você chegou em mim e falou o que você falou, eu entendi que eu podia fazer algo a mais. Eu não sabia o caminho, eu não sabia como, eu não sabia a direção, eu ainda estava caçando como fazer. Sim. Eu queria te fazer uma pergunta. Manda. O que normalmente você vê numa pessoa que nem você viu em mim que dá em você essa vontade de fazer querer tirar o melhor dela? Legal. Porque, por exemplo, você não me conhecia, irmão. Você quer falar como é que você foi parar no evento? Porque não era pra você estar no evento. Não era. Me deram o ingresso. Te deram o ingresso, tava chovendo, era sábado ou domingo? Era um domingo, tava chovendo. Não era pra você ir lá, você convidou, na época, acho que o seu sócio, eu não lembro, quem tava junto. Isso, um parceiro de trabalho. Seu. E aí você foi pro evento. E chegou lá e beleza, aí sobe um cara que você nunca viu na vida no palco e você vê o cara e você fala, meu, na boa, tem alguma coisa ali. Vou traduzir isso em algo muito importante. Deus me deu vários dons, eu agradeço, sou grato todos os dias pelos dons que eu carrego, que Deus confiou a mim, Ele não me deu, Ele confiou a mim. E um desses dons é ter sensibilidade para enxergar nas pessoas aquilo que elas mesmas não enxergam nelas. Uma vez uma pessoa disse para mim, sabe por que você faz isso? Eu disse, não, porque você não enxerga com os olhos carnais, você enxerga com os olhos da alma. Isso pra mim foi algo muito legal e eu nunca, lá atrás, eu nunca tive essa certeza, nem essa usabilidade desse dom. Então, depois que eu passei por esse momento, que eu decidi enxergar as coisas de uma forma diferente, eu decidi usufruir mais disso e exercitar. Então, você nunca vai ser bom naquilo que você não pratica, você não treina todos os dias. Sim. E eu comecei a treinar isso. Então, quando eu vi você lá, o que eu enxerguei, Deixa eu cara? fazer uma pergunta. Pode falar. Em cima disso. Manda bala. É isso. O que você viu em mim, irmão? Bora, eu vou colocar agora. O que eu vi? Eu vi um cara que tinha muita clareza
de algo que queria colocar pra fora. Eu nunca falei isso, mas vou te Não, falar é uma por isso que eu parada falei, muito é a legal. primeira vez que eu pergunto pra você. Eu nunca perguntei pra você, você Nunca sabe. perguntou. Mas eu sempre tive vontade, real. Então vai agora, segura, em primeira Grava, linha, porque primeira eu quero mão. isso pra mim. E eu vi o seguinte, eu vi um cara que por conta de dias ruins achou que tinha uma vida ruim. E eu costumo dizer que dias ruins não determinam uma vida ruim. Sim. Dias ruins servem pra ser um treinamento. Deserto Que a não é gente... moradia. Não é moradia. É um treinamento para que a gente fique bom em algo, para esse algo bom se tornar uma ferramenta de transformação na vida do outro. Sim. Então, eu vi você lá no palco, contou um pouco da sua história, do teu momento, explicou, falou. E eu vi que você trazia. Eu estudei muito comportamento, estudei muito pessoas, né? Você conhece um pouco disso. E eu vi que você trazia muitas dores de que você tinha vivenciado, Sim. mas que você queria avançar. Mas em muitos momentos aqui que você se expressou, você dizia, cara, mas a minha vida foi isso. Cara, mas a minha vida é assim. Mas eu tô olhando, eu tô querendo. E você falou várias vezes a palavra tentando. Eu tô tentando, eu tô tentando, eu tô tentando, eu tô tentando, eu tô tentando. Em nenhum momento você falou que conseguiu. E aí, quando a primeira coisa que a gente conversou, e a gente até usa isso, várias vezes você manda, cheguei. E aí foi algo que eu falei pra você. Aí a gente começou a conversar, eu disse, irmão, eu vejo que quando você começa a falar, pessoas são transformadas, mudadas, tocadas, só que existem poucas pessoas te ouvindo falar. Foi isso. E a gente precisa fazer com que isso aconteça. Isso. Então, o Instagram é pequeno, esse evento é pequeno, o esporte é pequeno pra você. Essa foi uma frase que eu ouvi dentro do evento do Joel. Eu não lembro o nome dela agora, mas a pessoa chegou em mim e falou assim, pô, Nascimento, você não entendeu ainda, né, irmão? O palco do esporte ficou pequeno pra você. É isso. E aí, quando você me falou, eu entendi. E aí, uma coisa que eu falei pra você foi mais ou menos assim. Eu disse, Simão, você chegou e não percebeu. E aí você sempre replica, chegamos. Isso, porque a jornada, pra mim, ela foi muito dolorida. E eu gosto de trazer a dor que eu passei, porque pra mim o processo, você não pode fugir dele, ele existe. Né? Você falando de Bíblia, é o seguinte, Jesus durante 30 anos viveu como uma pessoa comum, mas ele estava num processo que só se cumpriu depois, que foram os 3 últimos anos. Então, o processo tem que ser vivido, cara. Aí, olha só, eu costumo dizer uma coisa baseada nisso que você falou. Jesus tinha uma promessa sobre a vida dele. Sim. Que ele ia vir, ia libertar o povo, ia morrer numa cruz, etc e tal, para nos dar vida em abundância, enfim. Só que toda vez que a gente entende uma promessa, você tinha uma promessa de romper, de vencer, de transformar a vida das pessoas. Só que a gente acha que a promessa, o cumprimento da promessa, chega na nossa vida quando a gente alcança o sucesso. Ou alcança algo grande dentro dessa promessa. Mas não. A promessa começa a ser cumprida a partir do primeiro dia do processo. Sim. Só que as pessoas não percebem. Então, a promessa é cumprida a partir do primeiro dia, o primeiro passo do processo, você já está tendo a promessa cumprida. É legal você falar isso. O que eu vejo é que eu já era um cara bem sucedido. Sim. Eu não estava tendo visão disso porque eu estava olhando para as dores ainda. Na verdade, eu vou até falar uma coisa, mais que isso. Você não enxergava o seu sucesso porque você estava comparando o teu bastidor com o palco de alguém. Muitas vezes eu fiz isso. Por isso que eu tava na síndrome do impostor. Por isso que eu entrei nessa vertente. Porque eu olhava e falava, cara, não é possível. Que eu fiz tudo o que eu fiz até aqui e eu ainda não consegui metade do que esse cara conseguiu. Eu sou muito melhor que ele. Isso, eu falo, cara, eu sou melhor que ele, velho. Olha tudo que eu fiz, olha tudo que eu passei. E aí eu deixei de olhar pra todas as conquistas que eu já tinha na minha vida, que eu olhei e falei assim, cara, não, é pequeno. Pô, eu quero mais, dá mais. Só que o cara já fez e ele fez em 1 ano, ele fez... Então eu não tinha tempo pra olhar pro futuro, porque eu tava olhando muito pro meu lado, pro presente do outro e não pro meu. Então, assim, durante muito tempo eu vi isso. Quando você me falou, cara, a sua mensagem a gente precisa colocar pra mais pessoas, porque você transformou. Você falou, cara, você transformou a vida dessa galera que tá aqui. Sim. E eu pensei, falei, transformei? Como assim transformei a vida dessa galera aqui? Não transformei. A galera já tá que eu vi legal. Você ali, até uma sacada pra vocês que estão ouvindo a gente aqui. Não adianta você mudar seu comportamento se você não mudar suas crenças. Então, você mudou muito do teu comportamento. Até cuspi agora. Não tem problema. Você mudou muito do seu comportamento. Isso aí, Marcão. Ele cuspiu Não, deixa rodar, deixa rodar. Mano. Brincadeira. Você mudou o teu comportamento, mas muito das suas crenças você não havia mudado. Sim. Então, aquilo que você acredita é determinante para quem você é. O meu eu
ele é diretamente potencializado por aquilo que eu acredito. Se eu acredito que eu posso, eu posso. Se eu acredito que eu não posso, eu não posso. Então, o meu eu, ele é realmente respaldado e alicerçado nas crenças que eu tenho. Então, o que eu entendo dentro desse formato? Cara, quando eu vi você, e aí é uma importância, por isso que é sempre bom você andar com alguém. Sim. Então, é legal, às vezes a galera aí não acredita, não aceita ajuda, porque você era um cara assim, que eu me lembro, Sim, que não aceitava ajuda. Não, porque eu achava que eu era autossuficiente. Então, eu sempre ajudei muitas pessoas dentro do que eu podia, mas quando alguém se colocava numa situação de me ajudar, eu negava. Ah, falei com a gente, falou esses dias, eu uma negava crença de isso. merecimento. Eu não gostava. Eu bloqueio. falava, não vou, tá tudo bem, eu aguento, tá tudo certo. Puta, quer um remédio? Não quero, eu dou um jeito. Puta, mas eu carregar levo... o mundo nas costas, Não, né? eu fazia isso. Por quê? Isso veio da minha infância. Eu fui criado pra ser assim, mesmo que eu tivesse mãe, pai em volta, enfim. E nessa situação, eu sempre me coloquei numa questão de eu sou forte. Só que mesmo o cara, quando é forte, ele precisa de ajuda. Sim, principalmente o cara forte. É, porque o problema de você ser forte, e aí eu digo porque eu vivi isso durante muito tempo, é que você se coloca numa situação de ser forte pra todo mundo e todo mundo vem despejar coisas do mundo em você, porque sabe que você aguenta. Mas o cara mais forte, ele é o cara que mais precisa de ajuda. Sabe por quê? Porque o cara, quando tá no buraco, ele precisa de uma mãozinha pra sair do buraco. E aí ele sai do buraco e ele começa a construir. Só que uma palavra tira você do buraco. Uma frasezinha de motivação tira você do buraco. Agora, se manter fora do buraco, sozinho é impossível. Então, por isso que muita gente tem virada de chave, putz, e cai de novo. Tem virada de chave e volta pro zero de novo. Tem virada de chave e quebra de novo. Tem virada de chave e tem uma vida medíocre de novo. É porque a virada de chave, uma frasezinha de motivação, né, uma frase de coach no Instagram, roda bem. Sim. Você, caraca, é isso, preciso. Enche Enche o peito e vai. Primeira respirada. Exatamente, só que o Acabou. primeiro vento que bater, você balançar, você cai de novo. A ideia é, depois que eu sair do buraco, sozinho, dificilmente eu não vou voltar. Sozinho, dificilmente eu vou permanecer fora do buraco. Sim. A maioria das pessoas voltam. Por isso que é interessante ter alguém. Esse é o grande jogo. Às vezes a gente acha que não merece ajuda, a gente quer carregar o mundo nas costas, Sim. mas isso não funciona. A Bíblia diz isso. Sempre em dois, porque se tiver frio, os dois juntos se esquenta. Se os dois trabalhar junto, a paga é maior. Sim. Se alguém vier contra, os dois juntos pode derrotar. É por quê? Porque quando você sai do buraco, você precisa de alguém para te manter fora dele. Uma das... Eu não vou falar motivo, né? Uma das questões de eu ter trazido você aqui, assim como outros episódios aqui eu já falei, é de honrar as pessoas que me fizeram crescer, que me fazem crescer. Hoje, depois de tudo isso, sócio do Instituto, parceiro seu de negócio, esse podcast não estaria acontecendo se não fosse por você, se não fosse pelo Instituto, se não fosse pelo Sérgio, que vai vir gravar também um podcast. Boa. Ele fugiu, mas tá tudo certo, que é um dos outros sócios também. E isso que tá acontecendo agora, eu já via. É engraçado isso. Eu já tinha visão disso aqui, pô. Só que era uma visão que eu tava com o óculos errado, eu tava vendo um pouco embaçado, eu não sabia um pouco a direção. E aqui, a ideia desse podcast hoje é fazer com que as pessoas consigam entender que pedir ajuda é necessário. Aceitar ajuda é necessário. Mas para você fazer isso, você precisa estar num ambiente onde as pessoas estão caminhando para o mesmo lugar que você. Putz, legal. Que foi o que aconteceu comigo. Eu tava num ambiente que eu queria, porque eu tomei uma decisão em agosto, eu fui logo... O universo me colocou numa situação de estar num ambiente onde ia me levar para um próximo passo. E o próximo passo é esse aqui. Mano, posso te falar? Claro. A vida, ela é um conjunto de próximos passos. A questão é, você tá pronto para esse próximo passo? Isso. A maioria busca um próximo passo, mas você nunca tá pronto. Eu não tava. E as pessoas começam o quê? A pedir chuva e não prepara o guarda-chuva. Porque eu queria muito, cara. Eu queria muito ter um podcast, eu queria muito poder estar pronto, eu queria muito falar com todo mundo, eu queria muito levar minha mensagem, eu queria muito palestrar, porque desde moleque... No entanto que, assim, esse primeiro evento que aconteceu, começaram a aparecer outros eventos, eu comecei a palestrar em outros lugares. Um amigo meu de infância mandou uma mensagem pra mim no Instagram e falou assim, cara, que engraçado. Porque eu lembro de você na 6ª série falando que ia fazer isso, que você ia falar pra várias pessoas. Na 6ª série, velho. Caraca. 6ª série eu falava sobre palestrar e eu praticamente nem sabia o que era isso. E o que aconteceu? Eu me coloquei no lugar, eu tava naquele lugar presente com você e apareceu a oportunidade.
Putz. Só que, e se eu não tivesse tomado a decisão, cara? Sabe o que é muito interessante? Eu vou falar pra você. O maior inimigo o maior inimigo do nosso crescimento é o nosso último sucesso. Olha só, o sucesso, ele é inimigo do sucesso. Uhum. Porque o teu último sucesso Era te aqui. faz ficar preso. Eu tava preso aqui. Teu sucesso, cara, sou super mega sucedido Eu tava aqui. ali. E aí o teu último sucesso é o fator que te limita a alcançar o verdadeiro sucesso. Foi, Sabe, isso é complicado demais porque as pessoas olham para um resultado que elas têm, elas se apegam a isso e deixam de viver aquilo que Deus projetou para elas. Pô, sexta série o cara falou que você ia chegar, mas um sucesso te limitou a chegar nesse e lugar. eu achei que eu ia viver isso aqui, tipo, não que eu não vá Nasci pra viver isso. de novo, não. Você Nasci é louco, e vou morrer fisiculturismo assim. é pra mim. Por quê? Eu performei demais no fisiculturismo, eu aprendi demais. Foi uma escola pra me tornar a pessoa que eu sou hoje, né? Forte fisicamente, mentalmente falando, cara, dificilmente hoje alguma coisa me abala, pensando nessa questão mental. Eu sou um cara de decisão, como diz o Rodrigo que entrou aqui agora na sala, porque, né, o pessoal tá Tem aqui. mais um, gente, tem mais um. Ele tem me mais chama um. do cara do processo. Ele fala, mano, você é o cara do processo. E é engraçado, porque eu falo isso pra todo mundo agora, viu? Eu sou esse cara. Porque pra mim, esse processo foi o que me trouxe até aqui. Então, realmente é valioso pra mim entender que eu sou o cara do processo. Você fala, cara, do processo, eu tenho uma frase que eu digo assim, a vontade de se preparar tem que ser muito maior do que a vontade de vencer. É Porque isso. você tá sempre se melhorando. Sim. Então eu quero me preparar, quero me preparar, quero me preparar, quero me preparar. Então fica muito mais fácil você vencer. Sim. Porque se eu tiver uma vontade maior de vencer do que me preparar, eu vou parar no meio do caminho. Hoje eu me sinto pronto, cara. Primeiro, 2 pontos. Hoje eu me sinto bem sucedido, Legal. que era uma visão que eu não tinha antes. Como eu já falei outras vezes, cara, eu não fui pra onde eu quero ir, que é fazer puta de uma viagem. Eu ainda não tenho minha BM no quintal de casa, mas isso... Tá chegando. Mas é porque eu entendi que o sucesso, na verdade, era só conseguir entender quem eu de fato era. E trazer isso pra galera com forma de mensagem, que é o que eu faço hoje. Então hoje eu realmente tô bem sucedido. Por quê? Eu não tenho problema nenhum com família, eu não tenho problema nenhum de relacionamento, eu não tenho problema nenhum financeiro. Não que, mais dinheiro seria ruim. Não, é ótimo, é lindo. Dinheiro é bom. Mas eu entendi como é que isso funciona. Por eu estar com todos esses pilares Dinheiro é bom, estruturados... mas não tem a ver com dinheiro. Não tem a ver com dinheiro. E eu falo isso na minha mentoria. Cara, é muito gostoso você ter grana, velho. Só que o mais legal de você ter grana não é sobre o que você compra, não é sobre a comida gostosa que você come, é sobre a pessoa que você se transforma. Eu percebi que eu me transformei por causa da grana, entendeu? Falou tudo. É assim, na verdade, o dinheiro, ele revela. Isso. Né? Ele Você não se transformou potencializa... nesse cara. Não. Isso sou O eu. dinheiro te deu a oportunidade de revelar esse cara que tava aí dentro. Porque às vezes o medo, a escassez, o Sabe onde eu bloqueio, vi as isso, dores velho? não te deixam aparecer. Sabe onde eu vi isso? Eu era um cara que sem grana, quando eu passava num farol e via alguém pedindo dinheiro, eu pensava assim, falei, pô, mas esse cara deve estar no maior perre, velho. Pô, mas eu não tenho aqui pra poder dar. E hoje eu sou o cara que, até de moto, quando eu tô vindo, ou quando eu tô... Eu paro e eu tiro o que eu tiver na carteira e dou pro cara. Falo, mano, na boa, tamo junto, Porque vambora. não tem a ver com riqueza, Porque não tem a ver com prosperidade. Vou mandar aqui pra vocês agora. Sabe por quê? Manda pra galera a diferença entre vamos riqueza lá. e prosperidade. Não, aqui. eu vou mandar uma aqui, ó. Tem muita gente que vai morrer rico sem nunca ter sido próspero. Sabe? Porque uma das maiores pobrezas que o ser humano carrega é ter só dinheiro e não ter prosperidade. Então isso é pobreza. Ainda que você tenha grana, que você tenha muito, se você não entender o sentido da prosperidade, que é abundar independente da quantia, porque você não precisa dar. Somente quando você tem muito. Tem uma história da Bíblia que é muito legal, que diz que uma viúva, ela, cara, não tinha nada praticamente, e na hora lá dos momentos das ofertas, ela sacou de uma moedinha e foi lá e entregou. Agora eu vou contextualizar isso para você entender. Sabe o que acontece? Já ouviu que lá no Oriente tem essa parada de dote. A mulher vai casar, Sim. então o marido vai lá e paga um dote para ela. Sabe por que é esse dote? Porque lá quando a mulher se separa ou o marido morre, a mulher perde o valor. Então ela não arruma trabalho, não arruma outro marido. Por isso que a Bíblia fala que nosso ministério é cuidar do órfão e da viúva. Sim, por quê? por causa disso. Porque ela vai ficar à Sozinha. mercê. E a família então pede o dote pro marido, né, para o marido dar o dote, porque é um fundo de reserva, é uma poupança, é um investimento. Sim, de um futuro pra ela. Que se caso o marido morra na guerra, caso ela se separe por algum motivo que for, caso algo aconteça, ela tenha algo ali, um último suspiro para ela conseguir viver. Puta, que E legal. por que Jesus olha para essa mulher e diz, uau, ela deu
mais do que todo mundo. É porque ela deu até Garantia. mesmo a garantia que ela tinha De de futuro. ter um futuro, porque ela já era uma viúva. Uhum. Olha que louco. Cara, isso Então, é bacana. é interessante porque a prosperidade tá nisso. Independente se é muito ou se é pouco, eu tenho essa prosperidade que me faz dar, que me faz oferecer, ainda que eu tenha pouco. Eu achava que era um papinho motivacional esse lance da grana, sabia? Eu sempre achei, porque eu via muita gente na internet falando... quando você tiver dinheiro, você vai entender que não é sobre dinheiro, que a pegada é outra, que você tem que ter o propósito. Eu vi e eu não acreditava. Eu vou ser muito sincero que eu não acreditava. Hoje eu consigo acreditar, eu consigo ver com esses olhos. Hoje eu consigo olhar pra isso e falar assim, meu, faz sentido, É velho. o cara que fala pra você, dinheiro não é o problema, dinheiro é a solução. Isso, é. E Pô, aí o cara fala, é pra você pra que você tem. que tem. Mas na verdade, o dinheiro, ele é só um revelador. Então, por exemplo, eu quebrei 6 vezes, bro. Eu já morei na rua, já fui despejado com a minha família, já devi mais de 3 milhões na praça, inclusive pra agiota. A gente vai precisar de outro Então, podcast. vamos fazer a parte 2, vamos fazer a parte 2. Vamos fazer a parte 2? Vamos marcar a Então, parte 2. fechou. E aí, eu já devi pra agiota, enfim, várias coisas. Mas eu nunca deixei de ser próspero. Cara, eu sabia que eu ia ser rico sem ter um puto no bolso. Eu sabia, cara, eu sabia que eu ia ter muito. Eu sabia que eu ia poder olhar pra pessoa na rua e dizer, cara, eu vou te ajudar. Mano, olha só, o que você falou aqui. Irmão, o dia que você... cara, você me conheceu, eu te conheci, cara, eu falei o quê? Irmão, eu quero te ajudar. Foi. Eu sabia que E lá deixa eu te atrás, falar uma coisa aqui sabia agora, que que isso ia acontecer. eu não sei se você vai lembrar, que teve uma galera que, pô, depois foi me sondar, Sim, e, pô, sim, que, pô, sim. você tá crescendo e tudo mais. E aí falaram assim pra mim, meu, não é possível que esse cara só quer te ajudar. Não é possível. Não é possível. Como assim? Ele vai te dar um espaço pra você gravar, ele vai, pô, você tem sala de reunião e não sei o quê. Esse cara, não, alguma hora, esse cara vai cobrar um negócio de você que você não vai entender. Eu escutei isso, não foi de uma pessoa só. E eu, na fé do que tava acontecendo, eu falei assim, cara, na pior das hipóteses, ele tá me ajudando a crescer. Eu vou crescer e eu vou pagar isso aí. Não tem Chegar. problema. Falei, eu vou crescer, ele tá vendo. Ainda mais que se ele fizer eu chegar lá. Ele tá vendo que eu vou crescer? Pô, então beleza, tá apostando em mim. Lá no final, puta, beleza, tem que reembolsar, tem que não sei o quê. Só que aí olha que engraçado, todo mundo achando isso e no final das contas você chega em mim e fala assim, na boa, você quer ser meu sócio? É isso. E aí agora a galera deve estar olhando e fala assim, meu... Era de isso? verdade, era de verdade, Era era isso, verdade. velho. E eu, em momento algum, desconfiei, mesmo porque entra o que você tava falando. Eu vou ser muito sincero, Sim. eu sempre achei e eu sempre tive a certeza de que eu ia dar certo, cara. Sim, é isso. Eu sempre achei que ia dar certo na vida. Eu nunca tive dúvida disso, cara. Fosse no esporte, quando eu era vendedor, eu ia ser o melhor vendedor. Eu sabia disso, cara. Eu carregava isso comigo. E agora, tá acontecendo justamente esse caminho. Ah, mas você tá se achando o cara... Não, não tô. Já foi o tempo que eu me achava. Eu já me encontrei. É isso. Eu já sei quem eu sou. É isso. Pra eu colocar isso pra fora é muito mais fácil. É muito mais fácil. É fácil eu chegar aqui em vocês e falar assim, meu, na boa, vai dar certo, acompanha. Como eu já falei do canal, eu fiz... Olha que... Eu vou falar aqui, até pra gente encerrar, né? A gente não tem... Puta, precisa encerrar, né? Olha que engraçado. Final de semana, eu fiz uma chamada pra galera de todos os meus contatos do meu WhatsApp. 1.257 pessoas tem no meu WhatsApp, no Instagram e tal, no WhatsApp. Montei vários grupos e mandei uma mensagem. Galera, vem acompanhar meu canal no YouTube. Eu falei pra você dessa, Marcão? Vem acompanhar meu canal no YouTube e tal. Cara, 1.257 pessoas. Eu pensei, a gente vai subir umas 500 pessoas aqui, vai ser muito louco. Esquece. Eu tava com 104 seguidores, a gente subiu 36. E por que eu tô falando isso, mais uma vez? E falando sobre a questão de você pedir ajuda. Galera, não é porque tá perto de você que a pessoa quer te ajudar. Não. Tem nada a ver. A maioria não quer. A maioria das pessoas não vai querer ver você crescer. E não é por birra, não é por nada. É porque ela não tá pronta pra ajudar o próximo. E é a seguinte, 1.257 pessoas, 30 e poucas vieram pra dentro começaram a seguir o canal. Não é, mesmo que não tivesse vindo nenhuma, isso não tem que te desanimar. Então não perca, de repente, a motivação de pedir ajuda para um próximo, sendo que 1 negou, 2 negou, 3 negou. Não importa, continua Uma pedindo hora, ajuda. Você vai encontrar Deus essa pessoa. Deus levantou alguém, né? Você que tá nos ouvindo. Você pode ter certeza que Deus levantou alguém para te ajudar várias vezes, ou algumas pessoas para te ajudar várias vezes.
o que acontece? Você muitas vezes não percebe isso. E não valoriza as pessoas que estão do teu lado. Sim. Então, às vezes chega alguém e diz, cara, eu quero fazer algo por você. Ó, eu quero estar junto com você. Poxa, o que eu posso fazer por você? E às vezes você olha pro cara e diz, não, é eu que tenho que ajudar ele. Mas não é. Porque cada um carrega uma mensagem diferente, cada um pode potencializar o outro de uma forma diferente. Então, eu sabia, cara, eu tinha convicção, quebrado, duro. Mas eu quebrei de uma forma que eu não tinha onde morar, cara. E aí falamos pra uma pessoa, a minha esposa, e eu era meio orgulhosão, né? Tipo, Normal. me segurava firme. E aí minha esposa chegou pra pessoa e falou assim pra uma pessoa, falou, ó, a gente não tem o que comer em casa. E aí essa pessoa falou assim, é impossível. Pra mim o Thiago é o cara mais rico que tem aqui no nosso ciclo. É impossível vocês não terem o que comer, a gente não tinha o que comer, brother. Cara, que forte. Você isso. entende? E aí, essa pessoa falou, não, vou ajudar vocês. E ajudou a gente com grana, dando oportunidade de negócio, enfim, de várias, me ensinando muita coisa. E alavancamos a vida ali através dela naquele momento. E assim, as pessoas nunca imaginaram. Por quê? Cara, eu tinha prosperidade no meu DNA. Isso é Eu tinha riqueza dentro de mim. Eu sabia que eu ia chegar, eu sabia que eu ia ter, eu sabia que ia avançar. Hoje eu tenho uma vida mega simples, você me conhece, você já conhece muito de mim. Graças a Deus, hoje eu posso ter, fazer, ir onde eu quero, a hora que eu quero, como eu quero, com quem eu quero. Mas eu tenho uma vida muito simples. Sim. Eu não sou minimalista nem nada disso, mas eu vivo com muito pouco. Eu vivo com tão pouco, tão pouco, tão pouco, que tem hora que eu quero fazer. Até por isso que a vez que a gente se conectou e junto com várias outras pessoas, eu quero fazer tanto pelas pessoas porque eu acredito que eu alcancei um nível de maturidade para poder fazer isso hoje. Tô encerrando, os caras estão olhando cara feio aqui. Não, eu vou encerrar com isso. Eu entendi que sons, tá ligado, né? eu quero fazer a diferença no mundo, mas às vezes eu esperava alguém fazer. Então, ó, seja você a diferença que você espera no mundo. Então, faça acontecer. Eu queria te agradecer, porque você falou sobre Deus colocar pessoas e levantar pessoas para te ajudar. Sim. Eu agradeço por Deus ter levantado você para estar na minha vida. Eu creio. E eu acredito fielmente nisso. Desde lá do começo, a gente conversou muito. Já são 6 meses, 7 meses junto. Daí pra mais. Não. Foi um ano, faz um ano. Faz um ano agora, faz um ano. Foi em novembro. Novembro, faz um ano em novembro. É? Então, obrigado. Eu agradeço a Deus, agradeço a você, agradeço todo mundo. Marcão, tamo junto. Rodrigo, valeu. Tá ligado, né? Te amo, né? O Gucci tá ali Gucci escrevendo, tá mas ali, mas beleza. Nada disso aqui estaria acontecendo se não fosse você, irmão. Tá? Isso, então, obrigado de coração. Eu não tenho palavras. A gente vai fazer a segunda parte, certo? Pode ser, Marcão? Pode ser? Você topa? Vamos gravar de novo. Não, então fechou. Aproveita que eu tô com a agenda semana que vem. Vou estar voltando de viagem. Eu acho que dá pra gente gravar na quarta-feira que vem, esse mesmo horário. Fechou. Galera, muito obrigado por estar por aqui. Deixa aqui um comentário sobre o que você achou, que mensagem que ficou legal pra você, o que você entendeu, o que pode mudar na sua vida e o que você quer ver aqui também pra poder eu trazer a galera, fechou? Então é isso, tamo junto, valeu! Galera, muito obrigado. Depois você monta aí, né? Galera, muito obrigado. Gratidão aqui, general. Foi uma honra estar aqui com vocês. E eu quero deixar uma mensagem. Tenha uma vida com mais sentido. Tamo junto. É nóis.